para te escutar. Quem é comigo? Então vamos lá, vamos. Quem puder, quiser fechar os olhos, vamos permitindo nesse instante sentir a presença dos bons espíritos, sentir essa companhia boa, sentir essa companhia dos nossos amigos, cada um em seu lugar, mas juntos, agradecendo essa presença de cada um, de nós amigos juntos, dos nossos amigos espirituais, da presença dos bons espíritos, agradecendo esse tempo que a gente tem para poder ouvir, falar um pouco, falar dessas coisas que nos enche de esperança, enche de alegria e que vai nos dando rumo, nos dando uma direção, a direção que a gente vai seguir e que a gente está escolhendo seguir, e que essa direção nos traga muita paz, muito amor e muita luz. Cheio de gratidão, de amor e de esperança, a gente abre o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Tá faltando a Márcia, né? Falta, a Bia acabou de entrar e a Vilma também. A Vilma eu estou vendo. Falta a Márcia, a Bia. A Bia acabou de entrar. Tá certo. Então, estamos todos aí. Então, eu vou iniciar a leitura de hoje, que é o capítulo 7, o mundo espiritual. O Maurício também acabou de entrar. Com o som aberto, essa aí tá fazendo barulho. O fone aberto. Bom, capítulo 7, o mundo espiritual. Esferas espirituais. As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias no mundo dos espíritos. Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Os antigos já aceitavam a ideia da existência de muitos céus superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Essa ideia, que foi a de todas as teogonias, nunca ouvi falar, faziam do céu os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem-se 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. A teologia cristã reconhece 3 céus, e é conforme esta crença que se diz que Paulo foi alçado ao 3º céu. A obra kardeciana, pelo fato de ser muito mais de síntese do que de análise, ocupou-se pouco com o exame do mundo dos espíritos, estudando as diversas obras do codificador. Notamos que os espíritos foram muito econômicos em informações a respeito do seu mundo. Foi a partir de 1943, com o livro Nosso Lar, de autoria mediúnica do espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, que nós passamos a compreender com maior profundidade as regiões extrafísicas. Gleidson, você quer falar alguma coisa ou continuo? Sim. Não, pode, se quiser parar um pouquinho. Se a gente voltar até um pouquinho na imagem anterior. Ok. Se conseguir. Isso. Aí, então, é que a gente vai entrar hoje no mundo extrafísico, né, que a gente chama, nas esferas espirituais. E aí a gente vê que, até na imagem, é bacana de a gente ver que no centro fica o núcleo, né, que é o menos evoluído. E em torno a gente tem as esferas, né, mais evoluídas, né?
principalmente, a gente vê que o centro nunca está desamparado, né? Sempre a evolução começa de dentro, né? Do núcleo para fora. Então, ele vai vindo de dentro para fora, essa evolução, até essa evolução no mundo espiritual, a gente vê que vem do centro também. Então, o centro, ele da onde vai surgindo a evolução, e ele está sempre amparado. Cada vez mais o entorno dele é algo mais evoluído. E há uma organização, né? Que vem do centro e vai sendo amparado. Então, o que está no centro é a evolução, sempre começando do interior, né? Do interno para fora, e o fora sempre está sempre bem amparado, cada vez mais afastado um pouquinho, mas bem amparado a gente está, né? Essa evolução do plano espiritual, esse cuidado de estar sempre montando esses núcleos e começando a evolução interna, né? De dentro para fora, sempre, né? É isso aí. Se quiser continuar. E aqui também vale a pena a gente lembrar o seguinte, que o Livro dos Espíritos não fala muito sobre essas esferas espirituais. Nós ficamos conhecendo essas esferas, essas colônias, tudo isso, a partir do livro do Chico, né? Que foi psicografado, que o Chico psicografou do André, que é aí que ele vem contando e falando. Então, foi a partir de 1943 que a gente ficou sabendo sobre essas coisas, porque o Livro dos Espíritos fala muito pouco sobre isso, ou quase nada. É o que eles estão falando aqui, que eles foram econômicos nessas informações. Então, é a partir desse livro, Nosso Lar, é que a gente ficou tomando conhecimento de como são as esferas espirituais e as colônias espirituais. Então, nessa partezinha que você lembra bem agora, é bacana de a gente pensar, né, que tem todo um preparo assim muito cuidadoso, né? Porque com Kardec ele foi feita a codificação, mas os espíritos ainda economizaram, porque ainda há um preparo de conhecimento. Então, vamos absorver aquele primeiro conhecimento, né? Lá com Kardec, e aí depois vem o Chico, vamos revelar mais um pouco para aumentar o conhecimento e a curiosidade, porque aí vem preparando, né? Conhecimento, então traz Kardec uma parte, vamos absorver isso, e depois vem o Chico e nos dando mais informações, né? Completando as informações, né? Tem todo esse trabalho, esse cuidado de vir trazendo as informações, encaixando, né? Costurando uma com a outra, dando uma parte para a gente ir absorvendo, né? Exatamente. Bacana. O véu vai levantando, né? Devagarinho. Devagarinho, aos poucos. Então, vamos absorvendo aos poucos, então vamos revelando a eles mais um pouco, né? Exatamente. Bom, a hora que você quiser que eu pare, você fala, tá? Por favor. Tudo bem. Sabemos hoje que o mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como um centro geométrico. A atmosfera espiritual das diversas esferas será tanto mais pura e eterizada quanto mais afastada da crosta elas estiverem. Os espíritos de maior luminosidade habitarão naturalmente as esferas mais afastadas, embora tenham livre trânsito entre elas e, com frequência, visitem as esferas inferiores em tarefas regenerativas e esclarecedoras. Em cada esfera, o solo tem consistência material e acima se vê o céu e o sol. Diversas cidadelas espirituais, postos de socorro ou instituições hospitalares estão distribuídas nas diversas esferas, abrigando espíritos em condições evolutivas semelhantes. André Luiz, pode falar. Não, então, ele vem, que eles são divididos, né, hoje, nessas faixas e nas faixas, conforme a faixa vibratória, né, eles tá nos dizendo que são divididos. Só uma observaçãozinha para a gente lembrar, que só relembrando esse não desamparo, né, que a gente às vezes pode até achar, são subdivididos, então quer dizer,
é pela faixa vibratória, né? Então, os menos com a faixa vibratória um pouquinho mais baixa, pode pensar, né? Olha, então tá desamparado? Não, porque quem tá na faixa um pouquinho menos evoluída, ele não vai alcançar, ele não pode ver, né? Levantar o véu para saber o que está acontecendo na faixa mais evoluída. Mas os que estão na faixa um pouquinho mais evoluída, eles têm o livre acesso à faixa menos evoluída, então eles vêm para essa faixa menos evoluída e tanto para ajudar. Então, eles podem transitar, quem está um pouco mais evoluído, transitar nas faixas menos evoluídas, mas as evoluídas, elas ainda não podem transitar nas mais evoluídas. Isso só para saber, assim, para deixar e ver que estão amparadas sempre. Não é que está evoluído, ele não vem na faixa menos favorecida, dizemos assim. Eles estão sempre aqui para amparar. Eles têm livre trânsito para estar nas duas, assim, transitando nas faixas, né? O que não pode é subir. Quem está um pouquinho menos evoluído, poder transitar nas mais evoluídas. Então, os que estão em cima podem transitar aqui e sempre estão para auxiliar e ajudar, né? Ok. Sobre o umbral, André Luiz, em Nosso Lar, dá o seguinte depoimento. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona como região de esgotamento de resíduos mentais. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. Informa também André Luiz que os espíritos estão nas esferas superiores, podem transitar pelas esferas que estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem sozinhos passar para os superiores, que foi o que o Gleidson acabou de falar. Sempre é esse auxílio, né? Então, assim, quer dizer, não é que não vá ir a um plano superior, porque todos nós estamos em evolução. Então, essa evolução, ela acontece, está acontecendo, né? Não é que a gente não possa ir, a gente vai, mas sozinho a gente não vai. Sempre há o auxílio de um espírito mais elevado, de uma entidade mais elevada, que vai nos auxiliando a ter essa evolução, né? A ir progredindo nessa evolução. E aí ele até comenta no umbral que é uma faixa vibratória um pouquinho, né? Um pouquinho da faixa de pensamento, que o umbral também é o pensamento, né? Que a gente está naquele faixa vibratória, aquele pensamento, e aí a gente permanece ali no umbral. Quanto tempo? O quanto tempo aquele pensamento for necessário para que a gente alcance um pensamento diferente, faça os reparos necessários para que a gente mude o nosso pensamento. Então, aqui a gente está falando do plano espiritual, que mais um pouquinho para frente a gente vai ver que é semelhante ao nosso plano aqui material, e que aqui, como é dito, o plano material, ele só é uma escola do plano espiritual, que a gente veio para voltar para o plano espiritual. Então já é um treinozinho para a gente ir treinando para quando a gente estiver no plano espiritual, um pouquinho menos de sufoco, né? Pode, se quiser continuar, Sânia. Tá. Lembrando a aula passada, quando nós falamos de perispírito, então a gente lembra que tudo que a gente pensa plasma no nosso perispírito. Então, os nossos pensamentos são muito importantes. Agora que estamos encarnados e principalmente depois que desencarnamos. Porque é através dos nossos pensamentos que nós plasmamos no perispírito e ele vai se apresentar o tal como é. E por aí nós vamos escalar aquilo que nós merecermos. Estarmos numa faixa vibratória boa ou estarmos numa faixa vibratória baixa.
Isso vai depender única e exclusivamente de nós, de mais ninguém. Isso é individual. Bom, as colônias espirituais. Os livros de André Luiz dão-nos informações detalhadas a respeito da vida nas 3 primeiras esferas espirituais. Segundo ele, estas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem espíritos em condições evolutivas semelhantes. As condições de sociabilidade das esferas mais purificadas nos são totalmente desconhecidas. No entanto, a vida nas regiões mais próximas da crosta desenvolve-se de maneira semelhante. Quer falar alguma coisa? Não, acho que pode continuar, que aí a habitação ele completa um pouco essa Então, parte. Falando sobre colônias espirituais, há milhares de colônias espirituais. É assim, só uma curiosidade para vocês. No Brasil, nós temos mais de 60, 70 colônias espirituais repartidas pelos vários estados, né? E aí temos nosso lar, todo mundo sabe que é no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo, nós temos a colônia Sol Nascente, que é no sudoeste de São Paulo, e essas colônias elas são meias que divididas por, vamos dizer assim, uma uma é socorrista, a outra vai ver o desenvolvimento das pessoas, a outra vai falar sobre artes, e outra vai falar, é um correligionário, ele vai corrigir todo mundo, a outra vai falar sobre, vamos dizer, pais que abandonaram filhos, pessoas que se dedicaram a drogas, ao alcoolismo, ao tabagismo, enfim, são colônias específicas aonde os espíritos são recolhidos. Então, como eu disse, o pensamento é muito importante. Essas pessoas comungam do mesmo pensamento, né? Quem é tabagista não consegue ficar longe do vício, quem é viciado em qualquer outra droga que seja, elas vão se unir, porque elas têm o mesmo pensamento, então elas ficam todas na mesma colônia. Então, no Brasil todo, são várias colônias, e a gente é levada para a colônia que mais se afina com os nossos pensamentos. Aquilo que se fala, né? Os iguais se atraem e ali a gente fica. Então, nós vamos ser atraídos pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos. Então, a habitação. A semelhança com a que existe na Terra. No plano extrafísico, vamos identificar casas, hospitais, escolas, templos e etc. Ernesto Bozano, que escreveu o livro A Crise da Morte, afirma que a paisagem astral se compõe de 2 séries de objetivações do pensamento. A primeira é permanente e imutável, por ser objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas os governos das esferas espirituais. A outra é ao contrário, ela é transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Examinando o pensamento deste autor, podemos aceitar que as construções das colônias espirituais enquadram-se na primeira série, enquanto a paisagem das regiões umbralinas pertencem à segunda. Gleidson? Talvez o Gleidson tenha caído. Acho que foi o telefone dele que tocou. Acho que o Gleidson... Acho que ele... Bom, o que eles estão falando é o seguinte, que... Então, o Ernesto Bozano, no livro que ele escreve, A Crise da Morte, ele fala que a paisagem astral que compõe a série das objetivações do pensamento, ela é imutável. Por quê? Quem plasmou isso tudo foram os espíritos superiores. Então, eles sempre estão com pensamentos elevados e vão plasmar sempre lugares maravilhosos.
E a segunda, quem plasma, ela é mutável por quê? Porque ela é plasmada pelos pensamentos daquelas pessoas que estão em um nível mais baixo, e principalmente daquelas que estão no umbral, né? Então, isso é mutável, ela vai mudando. Então, a primeira parte, sim, a mais elevada, são os espíritos superiores que plasmaram, então está tudo certo, tudo direito, ela não muda, ela está sempre lá, sempre igual. A outra muda. Então, a que foi plasmada com as habitações, foi plasmada pelos espíritos bondosos e amigos. Então, lá tem tudo. Lá tem hospital, tem tudo, aproximadamente como nós temos aqui na Terra, para que quando a gente chegue lá, não sinta aquele baque da diferença e nem vamos pensar que vamos ficar sentadinho em cima de uma nuvem tocando uma harpa. Né? Leidson voltou. Tudo... Voltou? Leidson, a palavra é sua. Eu tava aqui. Pode continuar. Eu falei só... Desculpa. Pode falar, pode complementar a sua ideia. Ah, tá, não, não pode continuar, porque aí só para mim não eu ia assim, claro. Se você quiser falar sobre esse trecho da habitação, pode falar. Finalzinho. Não, eu acho que só o finalzinho dessa explicação, só para não passar por cima dela. Eu não sei se você concluiu, só para não ficar duas coisas em cima, né? Não, eu concluí, mas não sei o que você iria falar. Eu concluí ao meu modo. Não, sim. Aí eu acho que eu prefiro deixar do jeito que você complementou, que eu vi que você complementou que que acaba perdendo o raciocínio aqui, né? Tá. Eu vou ler sobre o vestuário, então. Vestuário. A apresentação externa dos espíritos depende de sua força mental e de seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência por um processo denominado ideoplastia. Nem todos os espíritos, no entanto, têm condição evolutiva suficiente para plasmarem suas vestes perispirituais, donde a necessidade de roupas confeccionadas por especialista na área. André Luiz, em Nosso Lar, mostra o departamento reservado a essa tarefa. Então, aí a gente vê, de novo, que vem a ideoplastia, né? Que é a ação do pensamento, né? Então, a gente vai percebendo que conforme vai se evoluindo, a esse domínio do pensamento, né? Então, quando a gente tem um domínio do pensamento, a gente consegue, pela ação do pensamento, até plasmar as vestes, né? Porque a gente tem um controle melhor e maior do pensamento, e aí há a capacidade de plasmar e até as vestes, né? E aí a gente vê como esse domínio são dos nossos amigos espirituais auxiliadores. Quando a gente está nas condições de ser auxiliado, não há essa condição ainda, esse domínio do pensamento, então a gente também estamos vestidos, mas não pela ação do nosso pensamento, mas pelo auxílio dos nossos amiguinhos e irmãos que vão trabalhando essas vestes, há departamento que vai e consegue nos auxiliar até nas vestes, porque ainda não há um total domínio do pensamento e porque ainda é auxiliado, não é um auxiliador ainda, né? Então ainda aos dois lados, domínio, quando há o domínio do pensamento, aí vai plasmando, porque tem um controle ali do pensamento. E aí, quando não, a gente é auxiliado e novamente não é desamparado, até nas vestes a gente vê que a evolução é capaz, com domínio, de plasmar as vestes, e quando não, há o auxílio dos nossos auxiliadores que fazem esse trabalho pelos os outros amiguinhos. Ok? Alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para suas células. Daí, a necessidade dos espíritos materializados alimentarem-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observam-se no mundo espiritual alimentos à base de suco, sopas e frutas. Eu e a Rô vamos adorar.
Ah, vão adorar. Então vocês estão bem evoluidinhos. É a sopa. O, a sopinha, né? Então, aí a gente vai vendo que cada vez menos há essa presença da matéria um pouco mais densa, né? Até a alimentação, é claro que há ainda muitos amiguinhos que têm a necessidade da alimentação, ainda tem a sensação, e, e no mundo espiritual tem todo o auxílio igual o que a gente temos aqui, só que são uma alimentação um pouco mais leve, né, para ir percebendo que a desmaterialização, né, uma coisa menos densa vai acontecendo. Então, se há necessidade ainda, tem a necessidade, sim, mas uma coisa um pouco mais leve para essa percepção. Por quê? Porque essa energia cósmica, ela traz o reparo das células, né, daquelas coisas mais sutil. Então, a esse trabalho de plasmar, do mundo espiritual ser uma matéria um pouquinho mais sutil, mas ainda com a sensação, ainda tendo a sensação de que precisa, ainda há mais uma coisa um pouco mais pastosa, e para ir entendendo que a desmaterialização é uma coisa mais suave, né, para ir suavizando as coisas, mas ainda no plano espiritual ainda a gente sabe que há necessidade e tem a necessidade e tem a sensação ainda que precisa, né? Então ainda tem, não é uma coisa para se assustar, não vai ter como que mudou, não mudou, mas muda um pouco para a gente ter essa graduação aos poucos também. 8 minutos para o final dessa aula, tá bom? Falta quanto? 8 minutos para o final da primeira aula. 8 minutos? Isso. Ok. Eu acho que dá para falar ainda sobre sono e repouso. Sono e repouso. Quanto mais evoluído o espírito, os inferiores dormem à semelhança do homem encarnado. Então, quanto mais evoluído, né, o espírito, menos a necessidade de repouso. Aí a gente tem a sensação que, assim, né, a gente vê pelos os ensinos anteriores, vamos para o paraíso, que no paraíso não tem trabalho, é só sossego. A gente vê que no plano espiritual, quanto mais evolução, mais trabalho, menos o tempo de descanso. Às vezes a gente fala que precisa de descanso, né? Mas quanto não é nem trabalho, mas às vezes tarefa, a gente ser feliz na tarefa, na ocupação, né? No fazer ou no realizar. Então, eu acho que é mais uma dica que a gente vai vendo que precisa do repouso, mas à medida da evolução, há menos repouso. Imagina se os nossos amiguinhos falassem, não, agora todo mundo está de férias, vamos repousar. Aí a gente ia pedir auxílio aos meus amigos espirituais, não, estão todo mundo de férias, né? Então, assim, esse repouso, esse sono e repouso é reparador, mas muito mais para a gente que estamos mais aqui materializado, nossos amiguinhos que estão do lado de lá também precisa disso, mas quanto mais evoluído, um pouquinho menos, porque a constância de tarefa, a constância de auxílio, de ajudar, mas a gente vê que também precisa lá, não é que é um mundo que não precisa do repouso, a gente percebe que vai se igualando, não sei se é essa palavra que eu posso usar, pelo plano que a gente tem hoje material, né? É muito parecido, não é que dá um salto, né? Não vai dar um salto a gente está desencarnando, então deu um salto, não. A gente tem ainda as mesmas necessidades, conforme a nossa evolução, a necessidade parecida do que a gente tem hoje, né? Um pouco mais, um pouco menos, o menos que vai definir é o estado evolutivo. Bom, lembrando, gente, que terminando essa, volta no grupo e pega de novo para entrar novamente, tá bom? Eu vou ler sobre transportes, mas acho que não vai dar tempo de explicar. Transporte.
Os espíritos superiores se locomovem através de um processo denominado volitação, onde transforma a sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço em altas velocidades. No entanto, espíritos existem que ainda não desenvolveram essa faculdade, daí a necessidade de veículos para transporte nas faixas espirituais mais próximas da Terra. Então a explicação fica para depois. A explicação é a próxima, tá? Temos Vamos 4. sair até daqui a pouquinho. Volta todo mundo.